Olá, crianças. Vocês sabem o que é um calendário, né? Já viram um calendário, vocês usam um calendário, vocês têm um calendário escolar, que é essa forma de controlar o tempo, de organizar a sua vida de acordo com a passagem do tempo, não é isso? Então você tem a definição de dias, de meses, semanas, anos, e o calendário representa tudo isso para você, né? Deixa mais fácil de você conseguir se organizar no tempo. E como que está organizado o calendário? Nós temos aqui, ó, pode observar que ele parece muito com uma tabela, né? Ele tem colunas, percebeu? Essas são as colunas. A gente consegue verificar lá os dias lá em cima, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E nós temos também as linhas, né? E fica mais fácil a gente visualizar ali a sequência dos dias, certo? Então, por exemplo, lá na coluna D é o de domingo. Quais são os dias de domingo? Ó, 4, 11, 18 e 25. Dessa forma a gente consegue se organizar no tempo, se agendar, marcar compromissos, acompanhar feriados, enfim, consegue se organizar no tempo. O calendário tem uma história bem longa, nós não vamos falar sobre ela, é muito interessante, mas não temos tempo agora. Só quero que vocês saibam que essa versão do calendário que nós usamos hoje é a chamada de gregoriano. Por quê? Porque lá em 1582, o Papa Gregório XIII pegou o calendário que existia na época, que era um calendário que veio do Império Romano, que foi se modificando ao longo do tempo, mas que tinha ainda falhas para acompanhar a passagem do tempo de acordo ali, ao mais próximo possível do ciclo do Sol, e também observando as fases da Lua, para garantir que os feriados religiosos acontecessem ali mais próximo da realidade que de fato eles aconteceram, segundo a tradição dessas pessoas. Então, o Papa Gregório fez essa organização, né, e aí formou esse calendário que nós temos hoje, é o calendário que é usado no mundo inteiro. É claro que existem países que têm calendários diferentes, mas esse é um calendário que é conhecido pelo mundo inteiro e acaba que é o calendário mais comum do mundo, é o mais usado em países do Ocidente, pelo menos, né? É também um calendário com base na religião cristã, ele passa a contar ali a partir do nascimento de Cristo. Observe essa linha do tempo. Antes de 1600, nós tínhamos quem? Nós tínhamos lá, antes de 1582, na verdade, lá. Antes de 1582, nós tínhamos quem? Nós tínhamos o calendário juliano, que era um calendário feito pelo imperador Júlio César. A partir de 1582, esse calendário vai ser mudado pelo Papa Gregório XIII, e com o passar do tempo, nós vamos ver os países que vão adotando aquele calendário como oficial. Então percebam que Portugal pegou logo lá no início, na 1582, Portugal já passou a seguir aquele calendário. E vamos ver que um dos últimos países a usar foi a República Popular da China, a China, em 1949, de acordo com nossa imagem aqui, de acordo com a nossa imagem, foi o último país, ou país mais recente, a adotar esse calendário. Como eu disse, há outros tipos de calendários, né? Tem um calendário juliano, que ainda hoje é seguido, embora tenha tido aquela mudança de Gregório XIII, tem países que ainda seguem esse calendário, né? Tem pessoas que ainda seguem, pessoas que são de religião bem ortodoxa, né? Que seguem bem à risca aqueles ensinamentos passados de sua religião. Então acabam usando esse calendário. Tem esse nome porque foi o imperador Júlio César, em 46 a.C., que organizou esse calendário. Então ele tem esse nome em homenagem a ele. Nós temos também o calendário hebreu, ou calendário judaico, que é o calendário da religião judaica. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Os judeus, você deve ter visto isso talvez na sua igreja, não sei. Observa que é o povo de onde vem a tradição cristã, né? Então, dali dos judeus, por exemplo, que vai aparecer quem as pessoas chamam de Jesus Cristo, e que daí, a partir de Jesus, é que vai começar outra religião que é cristã, que vem de onde? Dos hebreus. E é claro que ainda existe essa religião judaica, continua existindo até hoje, e eles têm um calendário próprio. Esse calendário foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 a.C. Para quem não se lembra, Êxodo é aquele livro da Bíblia que fala da saída do povo judeu da condição de escravo no Egito. O calendário judaico, né, foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 a.C. Temos o calendário islâmico, que foi criado por Hazar Umar bin al-Khattab. Não sei se eu falei certo, não procurei a pronúncia antes de vir para cá, então perdoa aí. Em 638 depois de Cristo.
O primeiro ano do calendário islâmico, ou o ano 1, corresponde a 16 de julho de 622 depois de Cristo, que é quando aconteceu a migração do profeta Maomé de Meca para Medina. Mas e como que esses calendários são definidos? As pessoas observam muito o ciclo da natureza, né? Já viram que a natureza tem um ciclo, né? As coisas nascem, crescem, morrem. Você percebe que há uma passagem de tempo. Você observa que há uma época que chove, aqui por exemplo na nossa região, há uma época que faz muito calor e chove, e há uma época que faz muito calor e não chove, né? Então nós temos esses dois períodos aqui. Claro que tem mais, né? Diferença que de maneira geral assim que acontece pra gente, né? Mas tem outras regiões do mundo que essas estações do ano são bem mais definidas. Você tem lá o período em que neva, né, com o inverno, tem o período em que as folhas das plantas caem e elas se preparam para o inverno, que é o outono. Você tem o período do verão, tem o período que é o período que é mais seco, né, que é mais sol, que faz mais calor, que brilha mais o sol. E também tem a primavera, que é aquele período em que as plantas estão floridas, que os animais, que você vê nos desenhos, né, os animais se reproduzindo, aquela coisa toda. Então, percebam que há esses ciclos na natureza. Assim como a gente observa que o sol parece, né, ele parece que está se movendo, né, parece que ele está passando de um lado para o outro. Então, as pessoas observavam o sol, observavam a lua e começavam a perceber que havia ali uma forma de controlar o seu tempo. E foi a partir daí que foram surgindo os primeiros calendários. O movimento aparente do Sol, por exemplo, é que foi usado para definir o dia e a noite. O que é esse movimento aparente do Sol? Observa aqui esse vídeo. Você vê lá, o Sol parece que sai de um lugar e vai passando para o outro. No fato, parece mesmo, porque vocês sabem que, na verdade, o Sol não está girando, não está se movendo. Quem está se movendo é a própria Terra. E aí a Terra tem dois movimentos. O primeiro movimento da Terra é um movimento de rotação, esse que vocês estão vendo no vídeo aí. Nesse movimento nós temos o que? A passagem do dia e noite, né? A Terra gira sobre seu próprio eixo. O que é girar sobre seu próprio eixo? Você fica em pé e começa a rodar, né? De um lado para o outro assim. Você está girando, na verdade, né? Você está fazendo um movimento de rotação. Você está girando seu próprio eixo. Você acaba ficando o quê? Tonto. A Terra não fica tonta, né? Então, perceba que a Terra roda feito um peão, né? Sobre o próprio eixo. Esse movimento nós chamamos de rotação. E por que passa dia e noite? Porque o Sol está aqui brilhando. Aí esse lado aqui da Terra está no escuro, está no claro, que recebe direto a luz do Sol. Quando a Terra vai girando, vai mudando o lado da Terra que está exposto à luz. Então você passa a ter a noite, passa a ter o dia. Então esse movimento de rotação é responsável pela alternância de dia e noite. E por convenção nós dizemos que a Terra demora 24 horas para fazer essa volta completa em torno de si mesma. É por isso que nós dizemos que o dia tem 24 horas. E é com base nisso que os relógios se organizam, e é com base nisso que os calendários tentam se organizar. O outro movimento é o movimento de translação, que é esse que vocês estão vendo aí, né? A Terra dá um giro completo em torno do Sol, essa é a translação. Esse movimento demora 365 dias e 6 horas. Então essas 6 horas, ó, a cada 4 anos, tu junta 6 horas, dá o quê? 6 vezes 4, 24. Você tem um dia. Aí quando acontece isso, nós dissemos que aquele ano, de 4 em 4 anos, é o ano bissexto, porque é o ano que vai ter um dia a mais no calendário, que é o dia 29 de fevereiro. Aí tem gente que brinca que quem nasce em 29 de fevereiro só completa ano de 4 em 4 anos, né? Então assim, claro que não é assim, mas não deixa de ser engraçado, né? A pessoa, você ter só uma festa de 4 em 4 anos, tem que ser a festa, né? Mas beleza. Dizemos que demora esse tempo todo por convenção, não demora exatamente isso, dá alguns segundos a menos, só que é mais fácil a gente se organizar assim, e os calendários tentam acompanhar isso. Esse movimento de translação, que é como é chamado, né, é responsável pela passagem do ano e também pela definição das estações do ano. Né? Você vê primavera, verão, outono e inverno, de acordo com aquela posição que o Sol, que a Terra está, naquele movimento de translação. Ao longo da história, as pessoas foram desenvolvendo várias formas de medir o tempo e observando sempre a questão dos astros e tal, né? Observavam, por exemplo, a luz do Sol e tentaram fazer a luz do Sol projetar uma sombra, né? Usando uma vara, uma vareta, e a partir daquela sombra que era projetada, calcular mais ou menos o tempo. Chamaram de vara de gnomo, que é essa imagem que está aparecendo para vocês. Outra forma também foi a clepsydra, né? Que é usando o quê? O líquido, a água, a questão da água e pingando ali, escoando por aquele recipiente, e tentavam fazer com aquele escoamento medisse a passagem do tempo.
E esse aqui talvez seja mais conhecido de vocês, é um relógio do sol. Você usa o quê? O sol para marcar as horas. Perceba que esse relógio está marcando o quê? 4 horas da tarde, né? Para ele funcionar, você precisa colocar, encontrar o eixo norte-sul, né? Da região que você está. Aí você coloca lá o relógio, você vai ver que da posição que o sol vai nascer ali, você vai ter a sombra projetada para um lado ou para o outro. E você vai conseguir encontrar as horas. Onde tem esse sapinho, aqui está em branco, não tem números, é a parte da noite, você não tem como usar o sol para identificar as horas da noite, porque não tem a luz do sol, né? Porque a Terra girou e não está mostrando o sol. Esse é o relógio de sol. E nós temos aqui em Palmas também um relógio de sol. Então, observa lá na Praça dos Girassóis, se você observar no chão, vai encontrar as marcações, né? Basta olhar o sol, a posição do sol, né? E ver ali a marcação que está no chão, onde que a sombra está marcando, apontando. E hoje nós já temos formas mais modernas de medir o tempo, né? Temos o relógio analógico, que é aquele de ponteiros, que está aparecendo aqui para vocês. E temos também o relógio digital, que é esse que aparece agora com esses números aí digitais, que você não tem ponteiros, tem apenas os números ali marcando as horas. Bom, é isso. Tchau para vocês e até a próxima.